No início, conhecemos um médico chamado Igor Belov, que está se preparando para identificar o corpo de seu filho Vania no necrotério. Ele relembra os momentos felizes da vida antes da tragédia e o dia em que ele e sua esposa Polina, uma professora, deixaram Vania sair para brincar pela última vez. Igor deu ao filho o relógio do pai e lhe explicou quando ele deveria voltar para casa. No entanto, Vania nunca voltou. Ao ver o corpo mutilado do garoto, Igor percebeu que aquele não era o seu Vania. 3 anos se passaram. Igor e Polina Belova ainda não conseguem superar a perda de Vania e decidem adotar uma criança para preencher o vazio em suas vidas. Eles chegam a um antigo abrigo de crianças administrado por freiras. Enquanto isso, a irmã Isidora os conduz a uma sala com muitos recém-nascidos. Ela o pega nos braços e o mostra a Polina, que foge do abrigo assustada. Quando volta a si, ela olha novamente para a janela da ala e decide dar uma olhada lá dentro. Sem ver nada, ela decide entrar na ala pela porta. No quarto escuro e abandonado, ela encontra um homem gravemente ferido e percebe uma criatura estranha, parecida com uma criança, correndo para fora do quarto. A polícia chega ao abrigo. O investigador Antipov está convencido de que o homem, que se revela ser o guarda do abrigo, tirou a própria vida. Logo, Polina se distrai com a conversa e percebe um grupo de crianças provocando outra criança. Ela se afasta das crianças ao redor e decide consolar o pobre menino. Embora o menino tenha uma aparência e um comportamento extremamente estranhos e perturbadores, Polina parece não perceber. Mais tarde, os médicos tentam examinar a criança selvagem e Antipov pede ao supervisor que o leve para seu abrigo para esperar encontrar seus pais. Ao ouvir essa conversa, Polina diz que eles estão dispostos a levar a criança com eles, especialmente porque sua casa de campo fica próxima. Igor claramente não está entusiasmado com a ideia de sua esposa acolher essa criança estranha, mas não diz nada. Ao sair do abrigo, a irmã Isidora o exorta a levar qualquer outra pessoa, menos essa criança. Ele, no entanto, não leva suas palavras a sério e diz que provavelmente não terá permissão para levá-lo de qualquer maneira. No caminho para casa, Polina de repente vê a criança na estrada e pede ao marido que pare. Ela sai correndo do carro e abraça a criança perturbadora, que misteriosamente escapou da polícia, e convence Igor a levá-la para casa. Em casa, Polina começa a arrumar com entusiasmo o quarto do filho adotivo, mas Igor pede que ela não se apegue a ele, pois o levaram ilegalmente. Logo, Igor ouve um barulho estranho e um gato chorando no segundo andar e vai verificar se está tudo bem. Polina corre para a criança e começa a acalmá-la. Igor ouve sua esposa chamando a criança de Vania, assim como seu filho desaparecido, e fica muito triste. Enquanto isso, o investigador Antipov chega e informa que a criança escapou. Ele pergunta se os Belols o viram, mas Igor insiste que não. Antes de ir embora, Antipov diz que sabe que a criança está com os Belols, mas diz que está do lado deles e que tentará ajudá-los com a custódia. Mais tarde, Igor convida um psicoterapeuta familiar, Vasiliev. Depois de examinar a criança, ele revela que ela está gravemente desnutrida e com atraso no desenvolvimento. Embora não tenha mais de 6 anos de idade, na verdade deveria ter cerca de 9. Vasiliev sugere que ele seja encaminhado a especialistas, mas Polina reluta em levá-lo aos médicos, acreditando que a criança está bem e que eles podem cuidar dela sozinhos. Depois, eles saem para passear e parece que Igor está começando a se acostumar com o garoto. À noite, eles voltam para casa e Igor chama o gato novamente, sem sucesso. À noite, Igor e Polina fazem amor, enquanto o garoto os espia. De manhã, Polina prepara o café da manhã para o menino, mas ele inesperadamente foge de casa. Polina corre atrás dele e imediatamente o vê parado na rua com uma mulher. Igor conta ao detetive Antipov sobre o incidente, suspeitando que a verdadeira mãe da criança possa ter se aproximado dele. Ele também pede permissão para levar o menino para o apartamento deles em Moscou e Antipov concorda. Enquanto isso, em Moscou, os vizinhos dos Belols, Tatiana e Petróleo Makarov, voltam para casa tarde da noite. De repente, o novo Vania corre para a rua atrás de uma bola e os Makarovs quase o atropelam. Sem perceber, Polina se aproxima de Vania e o leva para dentro de casa. Ela cumprimenta os vizinhos e os informa que eles já haviam retornado da casa de campo. Durante o dia, Polina fala com Igor ao telefone e confidencia a ele sua preocupação com a falta de interação dele com os colegas. Alguns dias depois, Igor leva Vania ao playground e pede aos meninos que brinquem com ele. Os meninos percebem que há algo errado com Vania, mas ainda assim tentam iniciar uma conversa e perguntar seu nome. Mas Vania os encara com um olhar pesado e continua em silêncio. Isso irrita os meninos, que lhe roubam a bola e o chamam de zumbi. Mas então o rosto de Vania muda, seus olhos se reviram e ele subitamente ataca o valentão, mordendo seu pescoço. Logo a polícia chega à casa dos Belols. Igor é informado de que o garoto ferido levou 15 pontos e que Vania é muito agressivo, por isso deve ser internado em uma instituição especializada. Igor suborna a polícia para deixar a família em paz, que apenas o adverte para tirar conclusões sobre o incidente antes de ir embora. Por fim, Polina quer deixar o garoto sair, mas percebe que ele se trancou.
Igor arromba a porta e os pais, chocados, veem Vânia batendo a cabeça na borda da banheira. Os Belows acalmam a criança, tratam seu ferimento e o colocam na cama. Antes de sair do quarto, Igor percebe um de seus desenhos no chão. O fato o deixa alarmado e ele o leva consigo. Ele então procura por um longo tempo em uma das gavetas e finalmente encontra quase o mesmo desenho, feito por seu filho desaparecido. Mais tarde, ela organiza uma festa em casa para o aniversário do novo Vânia, marcando para o mesmo dia que o de seu filho biológico. Polina tira o bolo com velas acesas e o fogo aterroriza terrivelmente o menino. Com raiva, o menino derruba o bolo da mesa e Polina corre para acalmá-lo. De repente, ela declara que essa criança é o Vânia deles. Vasiliel não acha isso estranho e diz que essa fantasia a ajuda a superar a dor. Igor também diz que o garoto parece se comportar deliberadamente como o filho deles e lhe mostra desenhos semelhantes. Vasiliel também começa a pensar que é o Vânia deles, drasticamente alterado pelo trauma. Em seguida, o garoto é submetido a um exame de ressonância magnética. Igor vai ao orfanato e quer saber mais da irmã Isidora sobre o misterioso cuidador, mas ela não lhe diz nada de interessante, sugerindo apenas que a criança seja batizada. À noite, Igor volta para casa e Polina o informa com alegria que está grávida, apesar de os médicos terem dito que ela não poderia mais ter filhos. No dia seguinte, Polina e Vânia vão ao médico. Durante o exame de ultrassom, Polina é informada de que provavelmente terá outro bebê. Ela diz a Vânia que em breve terá um irmãozinho e sugere que ele olhe para a tela, mas o equipamento não resiste ao olhar ameaçador do bebê. A ideia de um irmãozinho não agrada a Vânia. O médico se convence de que ele está apenas com ciúmes e entrega a Polina a primeira foto de seu bebê. À noite, Polina se esforça para encontrar a foto do ultrassom e descobre que ela foi cortada em pequenos pedaços. Percebendo que isso foi obra de Vânia, ela vai até o quarto dele, mas dessa vez não há nenhum traço de sua calma e gentileza habituais. Polina o repreende e agarra sua mão, tentando encurralá-lo. No entanto, enfurecido, Vânia muda de atitude e morde a mão de Polina. Ela revida e, nesse exato momento, Igor volta para casa. O garoto imediatamente corre até ele, fazendo-se de vítima, enquanto Polina tenta recuperar a compostura após o incidente. Agora Polina quer examinar Vânia minuciosamente para ter certeza de que ele não é perigoso, enquanto Igor a acusa de querer se livrar dele e insiste que está tudo bem. De repente, eles percebem que a criança esteve escutando todo esse tempo. Igor vai para seu quarto e explica que não precisa se parecer com o Vânia deles para que o amem. Eles o amarão como ele é. Mais tarde, Igor volta para casa e não encontra Vânia. Polina o convence de que Antipov levou Vânia, alegando ter encontrado a mãe da criança, e que Isidora concordou em mantê-lo no orfanato. No entanto, Igor não acredita nela, suspeitando que ela mesma tenha se livrado da criança. Enquanto isso, Antipov leva a criança para o orfanato. De repente, a criança assume a aparência da mãe do investigador. Antipov perde o controle por causa do medo e acaba em uma vala. Igor tenta alcançar Antipov e segue pela mesma estrada. Ele logo chega ao local do acidente e corre em direção ao carro, esperando encontrar Vânia. A polícia o afasta, dizendo que não há crianças no local. Então, ele percebe uma pasta de arquivos perto do carro destruído e a pega secretamente. De volta ao carro, Igor examina os documentos e, de repente, um Vânia inteiro e ileso o chama do banco de trás. Ele o leva para casa, depois se dirige ao orfanato e pede às crianças que lhe contem tudo o que sabem sobre o zelador. Elas o levam para um esconderijo e lhe mostram um vídeo de uma mulher enlouquecida, dizendo que ela é Lena, a falecida esposa do zelador. Igor percebe que o comportamento da mulher é muito parecido com o de seu filho adotivo, mas eles são interrompidos pela irmã Isidora. Comparando os materiais de arquivo e o vídeo, Igor conclui que Lena é a irmã de Isidora e que ela está de fato viva. Ele tem certeza de que Lena e o caseiro a esconderam e que ela deu à luz a criança que eles adotaram. É por isso que Isidora não queria que ele fosse levado embora. Percebendo que continuar escondendo a verdade é inútil, Isidora decide levar Igor ao túmulo de Lena na floresta. Ela explica que Lena está morta há 20 anos e que não tem nada a ver com o que está acontecendo em suas vidas agora. Mas Igor não acredita nela e diz que Lena tentou roubar o filho deles. Isidora confessa que foi ela e lhe entrega o mesmo jornal de 1997 com a foto do filho adotivo, que o caseiro salvou. Igor percebe que não pode ser a mesma criança, mas Isidora afirma que não se trata de uma criança, mas de algo sem sexo, idade ou alma. Igor acha que isso é um absurdo e vai embora. Enquanto isso, Polina está em casa sozinha com a entidade perigosa. Durante o almoço, ela sente um objeto estranho em sua boca e pega uma agulha que o garoto colocou lá. Enquanto recupera a consciência no banheiro, a criança tenta atacá-la novamente, mas ela consegue fechar a porta na cara dele. A criança implora para que ela o deixe entrar, mas Polina o ignora. Logo Igor volta para casa e encontra Polina gravemente ferida. Os médicos tentam salvar sua vida, mas as chances de sucesso são mínimas. Logo a entidade chega à casa e bate na porta dos vizinhos.
Petróleo abre a porta e a entidade tira sua vida, depois pede a Tatiana que lhe devolva o relógio de Vânia. Ele então retorna ao seu apartamento e dá a Igor o mesmo relógio que Vânia estava usando em seu último dia. Em seguida, os corpos dos Makarov são retirados do apartamento do vizinho e Igor se encontra novamente com o investigador Yegorov, que lhe revela a verdade sobre o desaparecimento de Vânia. Acontece que os Makarovs atiraram acidentalmente em seu filho e esconderam o corpo. O dispositivo de gravação com o momento trágico estava guardado em seu cofre e foi encontrado durante a busca. À noite, Igor dá um sedativo à criança e a leva para o orfanato. Junto com Isidora, eles o amarram na cama e o trancam no quarto. Quando a entidade acorda e tenta se libertar, os dois observam como sua aparência muda, refletindo a dor de alguém. Isidora está convencida de que essa entidade se apresenta às pessoas como prova. Igor está prestes a ir embora quando, de repente, ouve a voz de Polina vindo do quarto. Afinal, ela não sobreviveu ao ataque da entidade. Depois de algum tempo, Vasiliev chega à casa de Igor. Ele diz que não consegue falar com ele e começa a se preocupar. Mas Igor diz, sombriamente, que é melhor ele ir embora. Vasiliev decide espiar a casa pela fresta e, de repente, vê uma Polina viva lá dentro. Agora a assustadora entidade de outro mundo assumiu sua forma e Igor não quer se separar dela. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.